Fórum Mídias de hoje, essa figura nefasta desse vigarista, assediador, chamado Donald Trump. O Fórum Mídias de hoje vai ter continuidade amanhã, porque precisa de tempo para esclarecer esta figura. Ele hoje está presidente dos Estados Unidos porque a justiça dos Estados Unidos está sendo mais morosa do que a nossa aqui. O Trump era acusado de 4 crimes lá nos Estados Unidos, 4 processos criminais que tramitam contra o Donald Trump e que ele só foi julgado por um deles. Crimes graves contra o Estado, fora os crimes de assédio que nós vamos comentar também. Quem são esses crimes? Quais são esses crimes? O primeiro, que foi o que ele foi julgado, é um pagamento feito à atriz pornô Stormy Daniels, pouco antes das eleições de 2016. Ele deu um cala-boca para ela, mandou um advogado pagar. E o que aconteceu? Ele foi considerado culpado de falsificar os registros financeiros empresariais ao informar que o pagamento era relativo a honorários advocatícios. Ele pagou e esse dinheiro entrou como honorários advocatícios, quando na realidade foi suborno. Lá nos Estados Unidos, o pagamento de suborno não é ilegal. Se você subornar alguém, não é ilegal. Mas o ilegal foi ele travestir o pagamento de suborno de honorários advocatícios. Os jurados ouviram depoimentos de testemunhas durante semanas e o consideraram culpado de todas as 34 acusações de fraude nos âmbitos da Lei de Financiamento de Campanha. Ele não teve a sentença anunciada porque ele foi eleito antes, mas a condenação, sim, faltou apenas a pena. Outro crime pelo qual ele ainda não foi julgado é o motim no Capitólio, eleições de 2020. O motim no Capitólio é o que inspirou o golpe de 8 de janeiro aqui, todo mundo se lembra, foi em 6 de janeiro de 2021, lá nos Estados Unidos, em que as pessoas invadiram o Capitólio para não deixar que fosse proclamada a vitória do Joe Biden contra o Trump. Ele ainda não foi julgado por isso, mas por isso ele poderia pegar mais de 20 anos de cadeia. Outro crime que ele cometeu em 2020, durante as eleições, ele conspirou criminalmente para reverter sua derrota no estado da Geórgia, nas eleições de 2020. Ele vazou um telefonema na qual o Trump pedia à principal autoridade eleitoral do Estado que encontrasse 11.780 votos, que seriam suficientes para que a vitória que havia sido do Biden passasse para ele. Então, ele foi acusado disso e de 13 crimes, posteriormente reduzidos para 10. Então, tem vários crimes aqui da eleição da Geórgia, que também ele seria condenado a mais de 20 anos de provas, batom na cueca, ele pedindo, olha, encontra voto aí para mim e tal, gravação disso. E o outro, documentos confidenciais, se o Trump manipulou indevidamente documentos confidenciais. Ele pegou documentos quando ele era presidente da República e os levou para sua casa em Mar-a-Lago. Então, esses documentos confidenciais secretos da presidência da República estavam na casa do Trump. Ele surrupiou, assim como o Bolsonaro queria levar joias, relógios, cordões e tudo. O Trump levou documentos secretos, com que intenções não se sabe. Também aí é crime de altíssima gravidade, traição à pátria e tudo. Por esses crimes aí eram em 100 anos de cadeia para ele, mas ele não foi. E está solto e na presidência fazendo.
Mas aí apareceu isso agora. O que é a lista do Epstein e qual a relação de Trump com o caso? A polêmica envolve a investigação de esquema de abuso sexual, principalmente contra menores de idade, comandado pelo bilionário nos anos 2000. Trump tem sido criticado por apoiadores por não revelar arquivos do caso. A lista de Epstein seria um suposto documento com o nome de pessoas envolvidas no escândalo. O que se diz é o seguinte: esse Epstein era um milionário também, montava as festinhas onde ele oferecia garotas aos milionários e bilionários e políticos e autoridades e tudo. Muita gente diz que o Mossad estava envolvido nisso, que o objetivo era chantagear as pessoas e tal, mas o fato é que ele era super bem relacionado e um grande amigo dele, durante 20 anos, foi Donald Trump. Donald Trump, que era um arroz de festa, não perdia uma festa. É de conhecimento público que Trump e Epstein foram amigos nas décadas de 90 e 2000. O atual presidente nunca foi investigado sobre o caso, mas teve seu nome envolvido. Durante a campanha de 2024, agora recente, no ano passado, o Trump, porque é o seguinte, dizem que, muita gente diz que a campanha que a tal lista do Epstein com os nomes conteria nome da família Clinton e não sei o quê. E durante a campanha de 2024, o Trump prometeu mais de uma vez que, se voltasse à Casa Branca, tornaria públicos os arquivos secretos que estariam relacionados ao Partido Democrata, que o Partido Democrata que acusava dessas coisas. Aí ele disse que iria divulgar a lista se fosse eleito presidente da República. Só que virou presidente e não revelou a lista. Agora, prestem atenção nisso aqui em relação ao Trump. Por que será que ele não revelou a lista? Em outubro de 2019, o livro Todas as Mulheres do Presidente, em inglês, Donald Trump e um predador, os rastros do predador, continha 43 alegações adicionais de má conduta sexual contra Trump, acusações de mulheres contra ele. O Trump negou todas as acusações. 43 mulheres acusadas, imagina, eu nem conhecia. Afirmando ser vítima de viés da mídia, perseguição. A gente conhece alguém, né, parecido com isso. Assim. Pinta um clima e... Aqui, mas não são só acusações, não. Trump foi condenado por abuso sexual e difamação contra Jean Carroll, nos Estados Unidos. Um júri federal em Manhattan chegou a um veredito no julgamento de agressão civil e difamação contra Donald Trump, apresentado pela escritora e jornalista Jean Carroll. Trump foi condenado por abuso sexual e difamação e deverá pagar cerca de $5 milhões em danos compensatórios. Um júri de 6 homens e 3 mulheres deliberou por pouco mais de 2 horas. A Carroll alega que Trump a estuprou em meados da década de 90 e depois a difamou anos depois, quando ela tornou as acusações públicas. Típico, né? Não, ela que... Né? Aqui nós temos um caso. A ex-modelo da Sports Illustrated, Stacey Williams, ela diz: sou a 27ª vítima de agressão sexual de Donald Trump. Jeffrey Epstein me acompanhou até seu escritório para ser abusada sexualmente por ele. Aqui, uma reportagem que a Stacey deu uma entrevista para a CNN lá dos Estados Unidos, contando o caso. Está em inglês, mas em seguida, quem entende inglês acompanha a entrevista. Em seguida, eu vou passar a transcrição da entrevista, porque eu acho importante
a gente ter o depoimento da mulher, né? Da mulher vitimada. Groped you in front of Epstein. I do want to note that CNN has spoken to 3 friends of yours who confirmed that you told them about this alleged incident over past decades. Can you tell me more about what happened that day and particularly how Trump and Epstein interacted? Yeah, and before I get into the details of what happened, which, obviously I told you guys and I've shared with multiple outlets the specifics of the assault that happened, I want to point out that I was polygraphed before I did all this by one of the most renowned examiners in the world. Michael Wolff has hundreds of hours of interviews with Jeffrey Epstein where Jeffrey confirmed to Michael what the two of them did to me long before I came out and told you all of this. So those are 2 critical data points that you need to have, and now I'll walk you through what happened. I was dating Jeffrey. He was always talking about Donald. It was his bestie and everything, and he was joking about how Donald thought I was hot and Donald thinks I'm this or whatever, wants to talk to you. Eu acho importante a gente traduzir esse pedacinho agora que ela está falando, né? Ela fala Não, que vai ter tudo. Ah, tá. Vai estar Eu vou passar depois. Vai fazer legenda, né? Transcrito, vai ter a transcrição de tudo que foi dito aí. Muito Logo em forte, seguida, né? eu vou botar. Pois eu quis manter, porque a pessoa tem. Quem entende vai estar. E quem não entende vai ver ela falando e depois vai ter explicadinho. Eu vou botar item por item, o que foi dito aí durante you, and he was telling me this as we were taking a walk down Fifth Avenue one day, and he said, let's stop in and see him at his offices. So we went up to his office in Trump Tower, and within a couple of minutes, Donald was outside of his door, and his hands were all over me. They were on my breasts, they were on my butt, they were on, my hips, up and down, while the two of them just kept having a normal conversation. I don't remember exactly what was in the conversation. Again, this was, we're talking 90, this is 93 now. It was something about, it was irrelevant. It was like, oh, Stacey's career's on fire. She just did Sports Illustrated again, blah, 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 blah. And they were back and forth, smiling and grinning and carrying on a conversation while Donald ran his hands all over me. And when that happens in broad daylight in someone's office and an assistant's walking back and forth, you're in shock. If it happens in a dark alleyway, right, you defend yourself. But when it's hidden in its brazenness like that, which is Donald Trump's forte, you go into shock. So I froze, and it was over and very quickly. It was a few minutes, and then we got back in the elevator, and Jeffrey's energy had changed. He was like seething. He was enraged. He wouldn't make eye contact with me. And then we got out on the street on Fifth Avenue, and he looked at me and he just started yelling at me, saying, "Why did you let him do that?" And he was so enraged. And then I remember thinking, like, why did I? I felt like I was coming back into my body at that moment, and I was confused. Bom, vamos voltar agora. Nossa, muito forte. Você vê como é que o sujeito é cafajeste em último grau, não? Uma coisa asquerosa. Aqui, vamos lá, o que foi, o que tem nesse vídeo? Aqui a repórter pergunta, você disse que Trump te apalpou na frente de Epstein. Quero ressaltar que a CNN conversou com 3 amigos seus que confirmaram que você lhes contou sobre esse suposto incidente nas últimas décadas. Você pode me contar mais sobre o que aconteceu naquele dia e, particularmente, como Trump e Epstein interagiram? Sim. E antes de entrar em detalhes sobre o que aconteceu, o que, obviamente, eu contei a vocês e compartilhei com vários veículos de comunicação, os detalhes da agressão que aconteceu, quero salientar que fui submetida ao polígrafo, que é um medidor de mentiras lá, antes de fazer tudo isso, por um dos examinadores mais renomados do mundo. Michael Wolff tem centenas de horas de entrevistas com Jeffrey Epstein, nas quais Jeffrey confirmou a Michael o que os dois fizeram comigo
muito antes de eu revelar tudo isso a vocês. Então, esses são 2 dados importantes que vocês precisam saber. E agora eu vou explicar o que aconteceu. Quer dizer, isso aqui não é só o que ela vai contar. O próprio Epstein havia confirmado isso a outra pessoa antes. Ela conta: eu estava namorando o Jeffrey. Ele sempre falava sobre Donald, era seu melhor amigo e tudo mais. E ele brincava sobre como Donald me achava gostosa. E Donald acha que eu sou isso ou aquilo, sabe? Que quer conversar com você. E ele me contava isso enquanto caminhávamos pela Quinta Avenida um dia. E ele disse: vamos parar e vê-lo em seu escritório. Então, subimos ao escritório dele na Trump Tower. Olha como o Epstein agia em dupla com o Donald Trump. E em poucos minutos, Donald estava do lado de fora da porta e suas mãos estavam em cima de mim. Elas estavam nos meus seios, na minha bunda, nos meus quadris, para cima e para baixo, enquanto os dois continuavam tendo uma conversa normal. Não me lembro exatamente o que foi dito na conversa. Novamente, isso foi em 90, agora estamos em 93. Era algo irrelevante, era tipo, a carreira da Stacey está em alta, ela acabou de aparecer no Sports Illustrated de novo, blá, blá, blá. Ou seja, estavam conversando sobre amenidades enquanto o Donald Trump estava apalpando a mulher inteira. E eles ficavam sorrindo e rindo, e conversando, enquanto o Donald passava as mãos por todo o meu corpo. E sabe, quando isso acontece em plena luz do dia, no escritório de alguém, e um assistente está andando de um lado para o outro, você fica em choque. Se isso acontece em um beco escuro, certo, você se defende. Mas quando é de forma tão descarada, que é o forte de Donald Trump, você fica em choque. Então eu congelei. Acabou muito rápido, foram alguns minutos. E então voltamos para o elevador e a energia de Jeffrey tinha mudado. Ele estava furioso. Ele estava furioso. Ele não fazia contato visual comigo. Então saímos à rua na Quinta Avenida e ele olhou para mim e começou a gritar comigo, dizendo: por que você deixou ele fazer isso? E ele estava tão furioso. Então me lembro de pensar: por que eu deixei? Eu me senti como se eu estivesse voltando ao meu corpo naquele momento. Eu estava confusa. Gente, é assim que essa dupla agiu durante 20 anos. Era um melhor amigo. 43 acusações de assédio. E agora tenho a lista do Jeffrey, que o Donald Trump disse que iria mostrar durante a campanha, e agora está escondendo. Só que os jornais estão levantando, grandes jornais como Washington Post, New York Times, e as denúncias estão chovendo, e há pressão, inclusive, de apoiadores do Donald Trump que se sentem traídos por ele não revelar o conteúdo da tal lista do Epstein. Mas isso é assunto para a coluna de amanhã do Fórum Mídias. Este foi o de hoje, e aí você assiste o de amanhã também, que aí você vai saber do que está acontecendo agora lá com a mídia entrando na parada, e você vê que sujeito, que esta criatura que a família Bolsonaro idolatra, que o Bolsonaro diz I love you, talvez seja aquele famoso, os similares, né? Gente do mesmo tipo. Então, quem não pôde assistir ou perdeu, o Fórum Mídias de hoje estará, como sempre, todo o Fórum Mídias entra como um recorte a partir das 14 horas no canal do TV Fórum, e esse estará daqui a pouco lá, às 14 horas. E amanhã, aqui, a continuação da relação do Jeffrey Epstein com o I Love You Trump do Bolsonaro.